Boa noite, Edu. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Um atendeu, todos atenderam. Boa noite, Todos Edu. atenderam? Vamos ver se parece um pouco aqui. Cadê o resto? Olha lá. Cadê o resto? Vamos lá, quanta gente. Boa noite, Clarinha. Só Tudo bom? tem mais uma, gente. Quem que sou eu? Quem que sou eu? Aqui. Ali, você viu? Oh. Oh. Saiu todos. Não, saiu todos não. Olha lá, tem um lá. Fala oi pra ele. Oi, Eduardo. Oi. Boa E noite, voltou Marcão. todos, olha lá. Não. Não? Tá sem. Tá lá? Você viu? Fala oi, pessoal. Você tem vergonha? Tem um monte que não. Um monte? Fala oi, pessoal. Oi, eu sou o Chico. Eu sou o Chiquinho bacana. Boa Fala. noite, Nailda. O pessoal tá entrando, tá vendo? Tem um monte de gente entrando. É que tá todo Boa mundo noite. com a câmera fechada. Ó, se eu pôr o dedinho aqui, não aparece você. Tá vendo? Boa Boa noite. noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Que Neide. não tem essa Boa noite. Boa noite a todos. Ah, Raulzinho. Ah, pensei que era o Raul. Boa noite, É netinho da Daniel. Beth? Boa noite, Ivani. Boa noite para todos. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Dan. Boa noite. Boa noite, Boa Raul. noite. Agora é o Raul. Mexendo no monitor, trazendo ele mais para perto. Boa noite, Shirley. Tudo bem? Olá, boa noite a todos. Tudo ótimo. Bom, eu acho que a gente pode começar fazer a abertura e fazer o resumo da semana passada. Aí talvez chegue mais algumas pessoas aí. Ok. Quem se habilita para fazer a abertura na noite? Marcão, quer treinar, Marcão? Esse Eduardo gosta, né? Bom, vamos lá. Dia 24. Eu estou te preparando para dia 25, meu. Você já dormiram desde ontem. Bom, então, O que tem dia 25? Ele que vai dar a palestra. Ah, tá. falei que o Eduardo não tem juízo, né? Mas fazer o quê? Bom, vamos lá então. Vamos serenando os nossos corações, sintonizando os nossos pensamentos, trabalhando a nossa respiração, para que possamos nos conectar
nos trazendo para esse momento tão importante de aprendizado, de evolução, que os nossos amigos do plano espiritual, que se fazem presente em todas as nossas aulas, possam intuir o Eduardo, a Eduarda, que serão os nossos guias, os nossos mentores durante a nossa aula, com todo o discernimento, com toda a inteligência necessária para que possa nos transmitir a mensagem, para que possamos cada vez mais entender o nosso papel aqui na Terra e assim evoluir para que possamos cumprir com o nosso planejamento. E para isso vamos usar a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Obrigado, Marcão. Bom, só para a gente fazer um pequeno resumo da semana passada. Semana passada foi a história do Joel, né? Como vocês lembram. Eu acho que a história do Joel foi bem interessante, até porque, como foi falado, né, o próprio Vicente, é algo estranho que acontece, né? É um problema estranho que acontece lá no nosso lar, porque é algo psiquiátrico, diríamos assim, né? Então, o que aconteceu? O Joel, né? Ele foi preparado espiritualmente lá no nosso lar, para que ele pudesse desenvolver, né, várias habilidades mediúnicas. E todas elas foram muito bem desenvolvidas, muito bem afinadas, né? Até ele chegou aí no Ministério da Comunicação para que, inclusive, tivesse um maior desenvolvimento mesmo, né? Com a intenção de ele vir aqui na Terra, ficar como encarnado, e poder ajudar aos necessitados que tivessem problemas. Ele ia ter uma clarividência muito boa, né? Ia ter também a auditiva. Então, ele veio realmente com várias habilidades, né, mediúnicas, e todas elas muito bem desenvolvidas. Porém, ele se perdeu, né? Mais um fracasso, né, que conta nessa história, porque ele se perdeu no momento que ele teve um flash, né, de uma encarnação passada dele, onde ele foi um monsenhor Pissarro, e aí ele ficou assim, envolvido demais com aquela encarnação que ele teve, e ele queria descobrir mais o que tinha mais acontecido, queria conhecer as pessoas que naquela encarnação teriam vivido com eles, onde eles estariam hoje, né? Então ele foi em busca, ele se fechou, na verdade, no mundo dele. E, na verdade, quando ele assumiu o planejamento e desenvolvimento de todas as tendências mediúnicas que ele teria, era para ajudar o próximo, para entregar a mais os outros, né? Todo esse bem-estar, né, que poderia estar trazendo para os outros. Mas foi ao contrário, ele só olhou para ele. Só que o que acontece? Isso que eu acho que a gente precisa
precisamos, né, como eu falei a semana passada, uma reflexão, porque ó, esse problema psíquico que ele criou nele, porque ele começava a ouvir coisas, ele ficou tão possuído, diríamos assim, por esse pensamento de olhar, de usar essa ferramenta que ele tinha dado para ele, só para ele, e mesmo quando ele desencarnou, ele levou toda essa impregnação que ele tinha no físico, foi passado para o perispírito. Então, esse problema psíquico, ele levou, está inclusive lá no nosso lar, né, como contou a história, ainda com todo esse problema. Então, de vez em quando, ele devaneia, né? Ele fica, assim, fora de si, como espírito. Uma coisa é a gente estar fora de si, como encarnado, né? Talvez uma esquizofrenia, uma coisa assim, né? Fica meio perdidaço, você não sabe onde você está. Mas, como espírito, acontecer isso é porque realmente é muito forte essa questão. E quando a gente não resolve essas questões psíquicas, né? Aqui na Terra, que foram trazidas foram impregnadas no perispírito pelos comportamentos que ele teve aqui, e aí desencarna, levou para o outro lado, e até hoje, ou seja, até o momento que está em 1944, mais ou menos, ainda ele estava sendo tratado com magnetismo, né? Cuidado para que ele pudesse não ter tantos devaneios. Mesmo assim, no final do capítulo, vocês lembram que ele estava falando com o André Luiz, o Vicente, e fugiu. Ele foi embora. Aí depois o Vicente falou, deixa o passado, né? Deixa o passado, vive o presente de Deus. E quando ele fala vive o presente de Deus, não se entregue às impressões do passado, volte ao presente de Deus. É isso que ele fala. Na verdade, esse presente é o momento agora, né? Que Deus nos dá como uma dádiva de viver o presente. E aí fechei, né, com aquela frase do Chico, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, é basicamente a gente não viver do passado, né? Não viver do passado. Viver o presente é hoje, e como espíritas, que entendemos, né? Não necessariamente como médios, mas que entendemos que nesta vida nós estamos colhendo, né? O que nós plantamos em outras encarnações, e também plantando, semeando aquilo que nós vamos estar plantando, colhendo, ou ainda nesta encarnação, ou nas próximas encarnações. Se a gente ficar preso ao passado, a gente fica amarrado, né? Então, vamos nos libertar, né? Não criarmos pensamentos destrutivos, porque eles vão ficar impregnados no perispírito nosso e vamos estar levando para a colônia que a gente for, né? Da colônia que a gente for. Então, hoje, nós temos mais uma pessoa que se sente como fracassado, né? Que é o Belarmino. Então, o capítulo 11 é Belarmino, o doutrinador. Começando então. As lições eram eminentemente proveitosas, traziam-me novos conhecimentos e, sobretudo, com elas admirava cada vez mais a bondade de Deus, que nos permitia a todos a restauração do aprendizado para serviços do futuro.
justo acho que foi ontem, ontem, né? Ontem, quinta-feira, eu peguei o livro, né, dos Espíritos e abri e falei um pouquinho sobre a lei da destruição, né? Então, aqui você vê, restaurar é necessário em todos os momentos, né? E a gente tem que restaurar, muitas vezes existe no caso aqui, a lei da destruição, quando eu falei ontem, mas nós precisamos restaurar algo para nos preparar para o futuro, né? Como ele diz aqui, a bondade de Deus que nos permitia a todos a restauração do aprendizado para serviço do futuro. Se tem que restaurar, porque tem que fazer algo novo, né? Porque tiveram as experiências não muito boas, né? Aqui quando encarnados. Então Deus permite, nós temos essa permissão para nós, como espírito, nos restaurarmos, nos preparando para uma nova encarnação, um novo propósito, um novo planejamento de vida. Muitos de nós havíamos atravessado zonas purgatórias de sombra e tormento íntimo. Uns mais, outros menos. Bastara, contudo, o reconhecimento de nossa pequenez, a compreensão do nosso imenso débito, e ali estávamos todos reunidos em nosso lar, reanimando energias desfalecidas e constituindo programas de trabalho. Então, de uma maneira ou de outra, eles se encontram, né, vamos imaginar que a gente está numa sala de aula muito grande, né, e estamos todos lá, o bom é que começando praticamente do zero, né, todos, de uma maneira ou de outra, fracassamos enquanto estávamos encarnados, estamos juntos, né, reconhecendo, como ele diz aqui, a nossa pequenez. E principalmente, quando ele fala a compreensão do nosso imenso débito, porque também estamos desenvolvendo a nossa própria humildade, né? O nosso reconhecimento de que erramos. Isso daí, acho que lembrarem no nosso lar, quando aquela mulher que tinha feito, né, aqueles abortos e tudo mais, e ela queria entrar pela porta dos fundos, né, lá da Câmara de Retificação, o segurança, o guarda, ele percebeu aqueles pontos negros, né, e quando foi falado o significado disso e tudo mais para ela, que não iria ter a permissão, ela não acreditava, né, ela achava que tudo aquilo que tinha feito era pelo bem das pessoas do aborto, né? Então, essa humildade o espírito também tem que ter para ele poder superar, nesse momento, o ego, os erros, e ter essa chance, novamente, de se restaurar, se preparando para novas encarnações. Eu via em todos os companheiros presentes o reflorescimento da esperança. Ninguém se sentia ao desamparo. Observando que numerosos médiuns prosseguiam em valiosa permuta de ideias, referentemente ao quadro de suas realizações, e ouvindo tantas observações como doutrinadores, perguntei a Vicente, em tom discreto, não seria possível, para minha edificação, consultar a experiência de algum doutrinador em trânsito por aqui? Recolhendo notícias de tantos médiuns, com enorme proveito, creio que não deva perder essa oportunidade. Vicente refletiu um minuto e respondeu: procuremos Belarmino Ferreira. É meu amigo há alguns meses. Segui o companheiro através de grupos diversos. Belarmino estava lá, a um canto, em palestra com um amigo. Fisionomia grave, gestos lentos, deixava transparecer grande tristeza no olhar humilde. Então,
Até agora, naqueles últimos capítulos, nós ouvimos os depoimentos de médiuns, né, que tinham fracassado. Mas, neste capítulo, nós vamos ouvir das pessoas encarregadas de conversar com espíritos. E vamos imaginar que também o quanto que isso é difícil, porque normalmente esses doutrinadores eles vão conversar com espíritos sofredores, que, como a gente sabe, né, muitas vezes eles se manifestam através dos médiuns. Mas a gente tem que ter, como doutrinador, uma maneira de conversar com eles para não deixar eles ainda mais irritados do que já estão, né? Então, eles também são muito preparados. E vou falar para vocês também que aqui não é só a preparação para falar com os espíritos que estão, naquele momento, falando através dos médiuns. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É uma responsabilidade que, quando hoje eu estava estudando o texto, essa responsabilidade realmente me tocou mesmo. Porque vai muito além daquilo que nós vamos estar falando, muito além dessa palavra doutrinador, que eu tenho certeza que a maioria de nós, assim como, né, como eu também pensava, a questão de doutrinador é aquela pessoa que senta do lado do médium, né, e conversando com o espírito que está lá, né, falando, querendo, né, muitas vezes se vingar de alguma coisa, revoltado do jeito que ele está. A gente pensa que o doutrinador é só isso, né? Mas, na verdade, isso daí é o segundo passo do doutrinador. A palavra do doutrinador é a segunda. Eu vou falar aqui. Então, a gente pensava que o doutrinador era aquele que falava só, né? Não. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então, a responsabilidade é muito grande de ser doutrinador. Vicente apresentou-me afetuoso, dando início à conversação edificante. Após a troca de alguns conceitos, Belarmino falou comovido. Com que, então, meu amigo deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido? Não digo isso, obtemperei isso a sorrir. Desejaria conhecer sua experiência, ganhar também de sua palavra educativa. Ferreira esboçou sorriso forçado, que expressava todo o absinto que ainda lhe requeimava a alma, e falou: a missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Então, na década de 40, mais ou menos, né, que foi quando escrito esse livro, o doutrinador, a pessoa que era, né, chamada como doutrinadora, é aquela pessoa que hoje aqui, ela trabalha para esclarecer e consolar as pessoas, não só os espíritos, as pessoas, através da palavra e dos ensinos da doutrina espírita. Então, ele é muito mais do que um doutrinador. E, além disso, como ele vai falar por aqui também, além da palavra, em primeiro lugar está o exemplo. Em primeiro lugar está o exemplo. Então, o exemplo não é só para o espírito. O exemplo também é para o encarnado. Então, quando ele fala
que a missão da doutrina é muitíssimo grave para qualquer homem, ou seja, é muito importante, é um peso também, é porque ele tem que consolar, aí sim podemos pensar que o Espírito, né, é através da palavra, mas com os ensinos da doutrina espírita. Não é sem razão, continua, tá? Não é sem razão que se atribui ao nosso Senhor Jesus o título de mestre. No caso, seria o maior doutrinador do planeta, né? Jesus. Somente, você vê, maior doutrinador, como ele fala aqui, né? O maior mestre, porque mestre dos mestres, o maior doutrinador. E o Jesus, uma das coisas que ele fazia era pelo exemplo, né? Um espírito exemplar, e pela palavra. E a palavra dele era a doutrina do Evangelho, no caso, né? Somente aqui vim ponderar bastante esta profunda verdade. Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que, para atingirmos uma ressurreição gloriosa, não há, por enquanto, outro caminho além daquele palmilhado pela doutrina divina. É digna de menção a atitude dele, obtendo-se de qualquer escravização ao bens terrestre. Não vemos passar o Senhor em todo o Evangelho, senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade. E nunca pensou nisso? Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que a vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem, aos que ensinam. Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que na vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem, há os que ensinam. Então, os que ensinam, na verdade, eles são como ele vai falar aqui, são os servos, né? São os cooperadores, são aqueles que se entregam, aqueles que servem mesmo, né? E eles ensinam, eles têm esse papel muito forte quando a gente encarna aqui. Tem o que administram, o que obedecem e o que ensinam. Chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta há mordomos, cooperadores e servos. Muito especialmente, os que ensinam devem ser os últimos. Então, os servos, como ele fala aqui, são os que ensinam. Entende, meu irmão? Ah, sim, havia compreendido perfeitamente. A conceituação de Bellarmino era profunda, irrefutável. Aliás, nunca ouvira tão belas apreciações relativamente à missão educativa. Aí eu vejo, né, talvez, eu não estou falando, eu estou falando pelo grupo, tá? Esse grupo que está aqui hoje, o grupo que estamos aí há quase 2 anos já, o quanto que estamos envolvidos nessa missão educativa. A gente pode, talvez, se imaginar que fazemos parte dessa sala que ele está aí, né, que foi apresentada no início, onde tem, não digo que sejamos todos fracassados, né, mas de uma maneira ou de outra a gente está aqui para se reabilitar, né, para provar alguma coisa que a gente aprendemos algo e estamos passando por essas provas, mas ao mesmo tempo nós estamos aprendendo. E o que a gente faz com o que aprendemos durante esses 2 últimos anos?
será que a gente está usando, né, passando para frente? É uma reflexão, né? Porque eu acho que não é em vão que estamos aqui, não é à toa, não é, como eu sempre falo, não existe o acaso, né? Aqui na espiritualidade, não existe o acaso. E talvez a gente faça parte de, né, de pessoas doutrinadoras. Talvez, não estou falando que sejam, tá? Mas algo que a gente poderia pensar. O que a gente está fazendo com tudo que estamos aprendendo, né? Estamos passando para frente? Estamos ensinando o Evangelho? Eu acho que o Evangelho, né, o Espiritismo, o Evangelho, ele é tão coerente, ele é tão coerente, que fica muito fácil de falar com ele. Logicamente que as pessoas têm que estar abertas para isso, né? Para entender. Porque quando a gente fala de espiritismo, o que vem para a pessoa é o espírito sendo, né, tendo não é possuído, como eu falei, dando a passagem, né, para um espírito, e a gente vê, né, você pensa nisso, né? Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que simplesmente receber um espírito e ter um doutrinador do lado para conversar com ele. É você falar da doutrina, ensinar a doutrina. Esse que é o papel do doutrinador. Levar a mensagem da doutrina. Eu justo mexer aqui no mouse, não devo fazer o sinal, né? É digna a menção da atitude dele, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres. Não vemos passar o Senhor em todo o Evangelho, senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade. Bom, aí eu estou lendo de novo porque eu aqui me perdi, acabei. Acho que eu estava aqui embaixo, né? Após ligeiro. Aí sim havia compreendido perfeitamente a conceituação de Belarmino, era profunda e irrefutável. Aliás, nunca ouvira tão belas apreciações relativamente à missão educativa. Após ligeiro intervalo, continuou sempre grave. Há de estranhar, certamente, tenha eu fracassado sabendo tanto. Minha tragédia angustiosa, porém, é a de todos os que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Então, agora que o Belarmino, ele vai começar a explicar o que aconteceu com ele. E ele está dizendo que ele conhecia muito bem, profundamente, o que ele tinha que fazer, mas teve uma grande dificuldade de aplicar o conhecimento para a própria vida. Para a vida, não dele, para a vida, né? Calou-se de novo, pensou e prosseguiu. Faz muitos anos saí do nosso lar, com tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Minhas promessas aqui foram enormes. Minha abnegada Elisa dispôs-se a acompanhar-me no serviço laborioso. Então, Elisa, né, foi a companheira dele aqui, enquanto encarnado, tá? Então, aqui, quando ele fala, fiz muitos anos com a tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Então, a doutrinação, como eu falei um pouquinho antes, não é só chegar lá e doutrinar o espírito que vai estar lá dando a palavra, a passagem ou pelo médium, não. É falar da doutrina espírita, do espiritismo. Disseminar, né? Minha abnegada Lícia dispôs-se a acompanhar-me no serviço laborioso.
Ser-me-ia companheira desvelada, abençoada amiga de sempre. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar. E aí o que eu falei? Primeiramente, com o exemplo. E em seguida, com a palavra. Então, por isso que eu falei. Porque quando ele fala isto, primeiramente com o exemplo, ele muda o conceito que conhecemos como doutrinação. A primeira parte é dar o exemplo. E a segunda, a palavra. Então, o que isso quer dizer? É que, dando os testemunhos, os nossos testemunhos, é que ensinamos. Exemplo, os nossos testemunhos. E depois podemos ensinar com a palavra. Então, esses testemunhos nossos, quando a gente expõe, nós estamos fazendo o papel de doutrinador com os testemunhos, com os nossos exemplos. Por isso que ele fala primeiro por exemplo e depois com a palavra. Duas colônias importantes que nos convizinham enviaram muitos servos para a mediunidade e pediram ao nosso governador cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e a orientação. Olha a responsabilidade. Duas colônias vizinhas lá do nosso lar enviaram muitos médiuns para exercer, né, a mediunidade. E eles pediram para alguém, ou seja, eles pediram para o governador, que ele mandasse alguém para orientá-los, para conduzir esses médiuns que iriam encarnar. Alguém que, uma vez encarnados, né, eles pudessem também conversar, orientar os médiuns, cuidar da parte dos ensinamentos. Então, olha a responsabilidade que tinha o Belarmino. Tinha aí, sei lá, 100, 200, 300 médiuns para ele guiar, para ele cuidar, ensinar, conduzir, para que todos pudessem realizar o seu planejamento espiritual. Continuando. Não obstante meu passado culposo, candidatei-me ao serviço com endosso do ministro Gedeão, que não vacilou em auxiliar-me. Deveria desempenhar atividades concernentes ao meu resgate pessoal e atender a tarefa honrosa, vinculando luzes a irmãos nossos nos planos visíveis e invisíveis. Então, ele se candidatou para poder fazer um resgate pessoal, né? Atender aquela tarefa que ele iria assumir honrosamente, né? Para que pudesse também, vinculando a luz, como ele fala, a esses irmãos encarnados e desencarnados, visíveis e invisíveis. Impunha-se-me, sobretudo, o dever de amparar as organizações mediúnicas, estimulando companheiros de luta postos na Terra a serviço da ideia imortalista. Então, além dos médiuns, ele também ia
amparar organizações, centros espíritas. Centros espíritas. E esses médiuns, eles tinham uma missão muito importante, que é acender a ideia, nós encarnados, da imortalidade da alma. Ou seja, a divulgação da doutrina espírita. E ele estaria aqui, o Belarmino, para apoiar toda essa missão de todos esses médios. Então, o papel dele foi muito importante mesmo. Dirigir casas espíritas, ensinar, muito importante naquele momento. Entretanto, meu amigo, não consegui escapar à rede envolvente das tentações. Desde criança, meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. Circunstâncias várias que me pareceram casuais situaram-me o esforço na presidência de um grande grupo espiritualista. Então, ele chegou a ser presidente desse grande grupo espiritualista. Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas enchi-me de exigências, levado pelo excesso apego à posição de comando do barco doutrinário. Então, aqui pegou o quê? O ego, né? Porque nesse comando de um centro espírita que ele está falando, subiu o poder na cabeça, né, como a gente conhece. Ele seria o comandante do barco e eles, por se sentir no comando, todos deveriam seguir as suas ordens. Só que as suas ordens, né, ele extrapolou, porque ele não seguiu a doutrina. Ele seguiu a doutrina em benefício dele. Ele usava o conhecimento da doutrina a seu benefício. E com isto, como vou falar aqui a pouquinho, ele manipulava os médiuns. Ele manipulava os médiuns. 8 médiuns extremamente dedicados ao esforço evangélico ofereciam-me colaboração ativa. Contudo, procurei colocar acima de tudo o preceito científico das provas insofismáveis. Cerrei os olhos à lei do merecimento individual. Ouvidei os imperativos do esforço próprio e, envaidecido com meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo, tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam na cultura filosófica e na pesquisa científica. Então, como eu tinha falado antes, né, ele se achava tão forte, ele era, né, tão conhecedor da doutrina, na verdade ele foi preparado para isso no nosso lar, para que ele pudesse direcionar para o bem, direcionar esses médios, ou essas casas espíritas, para que eles pudessem estar trazendo bem-estar para os encarnados, conhecimento para os encarnados, conhecimento para os espíritos que chegassem, né, por meio dos médios, né, mas ele usou tudo isso de uma maneira, né, bem a seu favor, esse conhecimento, e ele estava usando os médiuns como cobaia. E por que eu digo como cobaia? Porque ele manipulava, esquecendo, né, de que você iria ter o reconhecimento das tuas benfeitorias
à medida que você iria estar, né, pelo lado espiritual, recebendo os benefícios que a espiritualidade iria te oferecer à medida que você estava desenvolvendo o bem para o próximo. Só que ele não pensou no próximo, ele pensou nele. Ele queria fazer teste, ele chegou a se sentir o dono, vai, diríamos assim, como ele fala do barco, né? De comando do barco, ou seja, ele era o dono do barco, se sentia dono da doutrina espírita. E com isso ele fazia o que ele achava de melhor, né, para ele. E também levando em conta que esse poder dele, né, mexia com o ego, né? Mexia com o ego. Insensivelmente, desejaram-me na personalidade estranhos, aí está aqui, né? Estranhos propósitos egoístas. Né? Então, tinha uma força mexendo com ele que fazia que desenvolvesse essa personalidade de propósitos egoístas, propósitos próprios, né? Meus novos amigos queriam demonstrações de toda a sorte. E ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica, eu exigia dos pobres médios longas e porfiadas perquisições nos planos invisíveis. O resultado era sempre negativo, porque cada homem receberá agora e no futuro de acordo com as próprias obras. Então, o que ele está dizendo para o André Luiz é, primeiro, que ele se transformou num manipulador de médios. E desta maneira, ele não iria receber nada, nem agora, nem no futuro. Por quê? Porque ele não construiu nada enquanto encarnado. Ele não houve, ele não teve uma construção que pudesse estar beneficiando alguém, ao próximo. E a única maneira de a gente ter direitos, ter um mérito, é se tornando um servidor ajudando aos outros, consolando as dores dos outros. É só desta maneira que a gente vai conquistar algum mérito. E aqui para ele, ninguém tinha, todo mundo, né, o resultado era sempre negativo. Não tinha resultado nenhum. E aí, ele fala, isso me irritava. Instalou-se a dúvida em meu coração. Devagarinho, perdi a serenidade do outro tempo. Comecei a ver nos médiuns que se retraíam aos meus caprichos, companheiros de má vontade e má fé. Olha só. Quer dizer, os médiuns não faziam os caprichos dele, aquilo que ele achava que tinha, né? Ele, na verdade, ele não só queria manipular os médiuns, como também os espíritos. Ele manipulava tudo. É por isso que não tinha resultado. Ele estava agindo de má fé mesmo. E com isto, como ele não estava tendo resultados, aí ele, como diz aqui, prosseguia nossas reuniões, mas da dúvida passei à descrença destruidora. Então ele criou no coração dele uma descrença. Criou essa falta de fé. Essa falta de confiança. Ele não confiava nos médios, não confiava nos espíritos, não confiava mais no trabalho dele, porque perdeu toda, né, a descrença. E nós sabemos que essa construção é individual de cada um, né?
E como que a gente vai edificar essa nossa fé, essa nossa confiança? É no serviço ao outro, auxiliando ao outro, semeando o bem. Olha só que interessante, semeando o bem do próximo, não para o próximo. Semeando o bem do próximo. É aí que a gente vai se sentir realmente com confiança, com fé, vendo os resultados. É isso que alimenta a verdadeira alma, né? O verdadeiro sentimento da alma espiritual. Não estávamos num grupo de intercâmbio entre visíveis e o invisível. Não eram os meios simples, aparelhos dos defuntos comunicantes. Olha só o que ele fala. Para ele, os médiuns eram simplesmente aparelhos mecânicos, né, de defuntos. Que valor tem? Ele não estava dando valor para ninguém. Os médiuns eram simplesmente um aparelho de comunicação, mais nada. Olha como que a soberba dele, né, muito grande, muito alta. Por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos? Olha só. Por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatamente? Aí que ele está falando, né? Tô falando, ele queria manipular também os espíritos a seu favor, só para atender os interesses pessoais. Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações? Por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? Então, né, ele queria realmente que os espíritos se submetessem ao capricho dele. Debalde, Elisa, me chamava para a esfera religiosa e edificante, onde poderia aliviar o espírito atormentado. Então, Elisa chega, né? Belarmino, a ideia, né? Belarmino, pô, você precisa mudar esse teu comportamento, Belarmino. Pratica mais o evangelho, ensina. Mas ele não escutava a Elisa. Ele não escutava. O evangelho, todavia, é livro divino. E enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Se a gente não sai, a gente fica na cegueira, na vaidade, na ignorância, realmente a gente não vai conseguir nunca olhar para o que o livro divino pode nos ensinar, esses tesouros sagrados que ele fala, né? Nós temos que estar abertos para isso. Nós temos que abrir não só o coração, abrir a nossa consciência. Por isso mesmo, taxava-o de velharia e de desastre a desastre. Antes que me firmasse na missão de ensinar, os amigos brilhantes do campo de cogitação inferior da Terra arrastavam-me ao negativismo completo. Então, como, né,
os espíritos não faziam o que ele queria, ele se tornou um negativista, um cético. Ele não acreditava em mais nada. Do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas, transferi-me para o movimento, não da política que eleva, mas da politicália inferior, que impede o progresso comum e estabelece a confusão dos espíritos encarnados. Por aí, estacionei muito tempo, desviado dos meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro me transformara os sentimentos. Então, agora ele se perdeu totalmente. Se perdeu na política, se perdeu em tudo aquilo que ele poderia estar, né, direcionado como pelo planejamento espiritual dele. Mas ele se perdeu, já não sabia mais nada, não acreditava em mais ninguém, se tornou então escravo do dinheiro e transformou os seus sentimentos. Eu acho que vai acabar, não vai? 2 minutos. Vou apertar agora. Acho que estávamos em 16. Eu não prestei atenção. Não, 19. Acho que ninguém caiu depois, 19. Estamos em 15 já. 16. A Clara tá falando que não vai poder entrar na aula. Não tá. Então, no menos tanto. Bom, a Clara falou que não vai conseguir entrar na aula, então não sei se falta um ou estamos no grupo inteiro já agora, tá? Então ele se perdeu totalmente, né? E assim foi, até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo. Então, aliás, faltava ele. E assim foi, até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. A revivência da minha vida, inferioridade antiga,
religou-se a companheiros menos dignos no plano dos encarnados e desencarnados. E o resto, meu amigo, poderá avaliar tormentos, remorsos, expiações. Concluindo, asservou: mas como não ser assim? Como aprender sem a escola, sem retomar o bem e corrigir o mal? Sim, Belarmino, disse, abraçando-o, você tem razão. Tenho a certeza de que não vim tão só ao centro de mensageiros, mas também ao centro de grandes lições. Então, o André, ele percebe, depois de quase 2 anos também que ele está lá no nosso lar, passando por vários departamentos, ministérios, ele percebe que lá não está por acaso. Ele está aí para aprender. E o interessante é, ele está aí para aprender com os erros dos outros. Ele também aprendeu, né, logo no início do nosso lar, a gente sabe que ele aprendeu com os fracassos dele. Hoje ele pode ter consciência que foi um fracasso lá atrás. Mas agora ele está tendo a possibilidade de aprender com os erros dos outros. E aí é um grande momento do próprio André Luiz, um chamado para uma reflexão. Porque não é qualquer um, e a gente sabe disso, tá? Não é qualquer um que aprende com os erros dos outros. Normalmente, a gente fala que a gente aprende pela dor ou pelo amor, né? Normalmente a gente aprende pela dor. Pelo amor seria aprender com os erros dos outros, sem sentir essa dor, né? Mas não, a gente é cabeça dura, né? A gente vai e aprende pela dor mesmo. Agora, algo que me deixa assim, talvez, e a gente sabe, nós que já frequentamos outros centros espíritas, ou que a gente conhece pessoas de outros centros espíritas, a conversa, gente, pode ser centro pequeno, médio ou grande, a conversa é a mesma. Os egos dentro dos centros espíritas destroem. E nós, dentro dos centros espíritas, nós não estamos para competir entre os espíritas, entre os dirigentes, a gente não está lá para competir. É por isso que, para mim, esses estudos tá me fazendo olhar de uma outra maneira tudo, entendeu? Eu acho que nós estamos dentro de um centro espírita, que nós que temos a possibilidade de estar, é para fazer exatamente isso, aquilo que o Belarmino, né, teve a oportunidade, mas ele não fez, é ensinar o Evangelho, ensinar, como foi dito, né, no início, a imortalidade da alma. Ensinar. Levar esse aprendizado que acredito, né, que muitos de nós teve a oportunidade de aprender em alguma colônia e que talvez a gente trazer isso para reflexão, né? Será que a gente está se perdendo? Será que a gente, né? A gente sabe disso, a gente fala com várias pessoas de outros centros espíritas e sabe que existe egoísmo, egocentrismo, principalmente nos dirigentes. E aí eles se perdem no querer individual de cada um. É uma reflexão. Será que nós estamos
nisso? Será que a gente, né, precisa melhorar? Melhorar, com certeza. Isso é fato, né? Mas até onde, né, a gente está cumprindo a nossa missão, o nosso planejamento encarnatório? Ou se perdendo como ele, né? Se perdeu na maneira que ele queria manipular não só os médiuns, como também os espíritos, ao seu favor. E aí, como ele falou, desperta nele, transforma os sentimentos em egocentrismo. Aberto, então, agora para discussão. Pode falar nisso. Bom, essa história do Belarmino me retratou sobre uma situação dentro do centro espírita da Umbanda, onde não só em um centro espírita da Umbanda, como em alguns que eu consegui verificar. Realmente o dirigente deixa subir na cabeça dele, né? E acaba muitas vezes prejudicando um grupo todo que estaria trabalhando com ele por conta do valor do dinheiro. E acaba praticando trabalhos que não tem nada a ver com o trabalho da espiritualidade. Uhum. E por conta disso acaba até afastando, né, algumas pessoas do círculo dele, e porque alguns médios não aceitam o que ele estava querendo fazer, no caso, que é trabalhar por conta de dinheiro, e alguns espíritos dos médios também repelia, que não queria ficar naquela situação, né? E eu falo isso de carteirinha, né? Porque eu participei de alguns centros espíritas em termos da Umbanda, que eu simplesmente me retirei. Me retirei, não fiz mais parte daquele grupo, né? E a minha própria espiritualidade solicitou a retirada, para não participar da forma que o dirigente estava querendo, né? Trabalhar com a espiritualidade, mas visando enriquecer, né? Pelo menos se não estava querendo enriquecer, mas que fosse para pagar as dívidas dele. Então, isso acontece muito dentro de templo de Umbanda. Eu não foi só um que eu vi acontecer isso, né? Mas quando também o dirigente é sério, né, e não trabalha para esses fins, sim, realmente praticar o amor, a ensinar os seus médiums a desenvolver corretamente a doutrina, né? Eles têm muito sucesso. Sim. Né? Então, eu só queria comentar esse lado, assim, que eu Legal. vejo isso muito mais ligado a centro de Umbanda, Candomblé, do que de estudo da doutrina do Allan Kardec. Eu vejo muito mais do outro lado. Legal.
igual o Bellarmino, no caso, né? Marco? Depois a Adriana. Eu acho que assim, né, essa questão do ego, eu acho que ela, infelizmente, hoje ela transcende um pouco a questão da religião ou da doutrina, enfim, né? Eu acho que é um relato, né, como a Inês falou, pessoal, assim, que ela pôde vivenciar, mas eu acho que isso é muito, muito maior, assim, do que a gente imagina, né? Hoje a questão do ego, ela é muito difundida em diferentes situações, assim, independente da religião, da crença, no trabalho, acho que no próprio dia a dia, né? Acho que isso hoje é um grande mal da humanidade, né? A gente não consegue controlar o nosso ego. Então, a todo momento, a pessoa procura estar em evidência. Hoje, a própria convivência hoje te cobra isso, né? Uma exposição maior, você está sempre em evidência, você tem que estar sempre, você tem que ser ter a sua melhor forma ali. Protagonista. Exatamente, era essa palavra que eu estava procurando, né? Você tem que ser sempre o protagonista em tudo. Então, acho que isso alimenta demais o ego. E a hora que a gente conseguir não ter mais essa inversão de valores, eu acredito que é um momento que a gente consegue controlar um pouco mais os nossos sentimentos, as nossas emoções, e aí sim canalizar isso para uma forma que a gente viu aqui como o estudo do capítulo, que era o objetivo, né? É você ajudar a dor do próximo, né? Aprender com a dor do próximo. Mas isso é um desafio enorme, né? E eu acho que quem está no papel desse de protagonista hoje eu acho que é a grande lição, né? Você lidar com essas emoções, controlar isso e canalizar isso para o que realmente é a sua missão, né? Que é conduzir, às vezes, uma egrégora, fazer com que as pessoas consigam achar o seu caminho, né? E deixar a vaidade de lado. Mas eu acho que é um desafio bem grande. Sim. Sim. Obrigado, Marcão. Adriana? Exato, e quando a Inês coloca isso, né, veio muito na minha cabeça uma fala que a Eduarda colocou numa das aulas que né, ela falou assim, o problema é que assim, toda religião é sagrada, mas depende do religioso. Tudo depende do religioso, tudo que é demais não é bom, né? Isso pode ser tanto na igreja evangélica, na igreja católica, na Umbanda, onde for. Tudo vai depender do religioso, né? E eu assisti uma das aulinhas que a Inês passou, né, dos passos ali, quando você fala, né, desse egocentrismo da pessoa do centro, né? Dessas aulinhas, o rapaz que estava dando aula, ele falou assim que não interessa o que a pessoa está fazendo no centro, se ela está colocando água no copinho, se ela está dando papelzinho na entrada, se ela participa da limpeza, da higiene, não interessa. Todo mundo tem a sua importância lá dentro, né? Então, assim, não interessa se você está lá só para dar fichinha na entrada, ou se você está lá, se você é um grande médico de desobsessão. Não, todo mundo tem a sua importância, né? Eu acho que isso que é legal. E é o que eu vejo onde a gente frequenta, né? E todo mundo tem sua importância lá. Desde aquela pessoa que está ali, desde o médium que está ali, ou aquela pessoa que vai para auxiliar na entrega do papelzinho, ou da fichinha que vai entrar, da gente que está na evangelização, né? Então, assim, todo mundo tem sua importância. Acho que isso que é legal. Legal. Obrigado, Adriana. Mais alguém? Eu acho que desse capítulo aí, o que mais falou para mim foi em termos de aprendizado, de exemplos, né? Que não é só através da palavra, do que a gente fala, do que a gente
discute em reunião, mas do que a gente aplica na nossa vida mesmo, né? Uhum. E para você falar, você tem que ver, olhar primeiro O o que você testemunho vive no teu, dia, né? o que você vive no dia a dia, né? Então, é a parte dos exemplos aí é que pega, porque o doutrinador quer falar, né? Normalmente o doutrinador já tem o dom da comunicação, de falar, tem o poder da palavra. Só que sem o exemplo, sem olhar para a própria vida, é um negócio vazio, né? Exato. Gandhi falava que quando ele dava um conselho para uma mãe ou para alguém, ele primeiro pensava se ele já tinha passado por aquilo. Uhum. E ele tem um livro do Gandhi que conta uma historinha que uma mãe foi até ele porque o filho não parava de comer chocolate. E aí ele falou, eu não posso falar nada porque eu não como chocolate, então eu tenho que passar, daqui 2 semanas a gente conversa. E aí ele foi comer chocolate e tirou o chocolate para ver se ele sentia para poder dar o conselho para a mãe. Ele falou, agora eu posso te aconselhar depois de 2, 3 semanas o período, porque agora eu sei a falta que me faz. Então eu posso explicar para o seu filho. Eu não lembro que conselho ele deu, mas ele quis passar pela experiência de comer o chocolate e ficar sem ele para conseguir dar um conselho, né? Então, acho que essa parte dos exemplos, assim, é uma coisa antes da palavra, né? Uhum. Pega, para mim pega, né? Porque acho que no dia a dia você tem muitas falhas, você tem horas que você acerta, tem horas que você não acerta, e é ali que você tem que olhar, falar, não, errei e vou recomeçar. Uhum. Vou fazer diferente na próxima, não largar o osso, né? Isso. Não desistir de si próprio, vai. Você falou tudo. Fala, Não pô, desistir de ser uma próprio peste também. hoje, amanhã eu vou ser uma peste -1, vai. Uhum. Vou buscar melhorar e não largar. Já que errei hoje, amanhã eu vou ligar o F e acabou, né? Uhum. Então, é mais nessa parte que o capítulo fala para mim, né? Mais dessa parte dos exemplos, de você ter a palavra, mas ter o conhecimento antes dela, né? Não só ter aquela teoria que a gente lê, porque o evangelho é uma coisa muito complexa de ler e de viver, né? Uhum. Uhum. Porque a hora que você entende, você fala, não, eu posso seguir nesse caminho e ali num dia eu acerto, no outro dia eu deixo de... No mesmo assunto, vamos supor, eu não tenho orgulho para fazer alguma coisa, mas tenho orgulho para fazer outra. Então, o orgulho está presente de alguma forma em mim. Não está nisso, não está naquilo, mas naquela pontinha eu tenho um orgulho exacerbado, vai? Então, é nisso que a gente tem que se basear para lutar, para não desistir, né? Eu sou assim hoje e amanhã posso não ser. Uhum. Uhum. Hein, Beth, não Tá desistir, né? Levar várias portadas na cara, mas insistir. Tô brincando, dos menininhos lá que a gente vai buscar, né? Às vezes eles não querem, mas a gente tá lá todo sábado. Vamos lá. Luan e Miguel, vamos lá, vamos lá. Vamos buscar, leva umas portadas na cara, mas tudo bem. Mas a gente vai buscar, né? Qualquer hora eu vou levar uma chinelada, isso sim. Amanhã é contigo, hein? Que eu tenho um pequenininho aqui para acompanhar. Inês, você quer falar de novo? Só uma observação do que a Beth falou, né? Se deixar o orgulho tomar conta, à frente, e mesmo você sabendo que você está errando, que foi o caso dele, que a esposa dele também chamou a atenção dele, a Elisa, Uhum. mas ele deixou que o orgulho dominasse ele. É. Então, se você realmente está vendo que você está errando, mas para isso você tem o seu livre-arbítrio, você tem a sua vontade. Se você quer continuar errando, que foi o caso dele, então não, ele jogou fora todo aquele preparo que ele teve dentro da colônia por tantos e tantos anos. Ele chegou a ter chegou um tempo que ele reconheceu que ele tinha o conhecimento, mas que o orgulho dele passou à frente, Uhum. né? Então, que ele jogou fora tudo aquilo que ele se preparou. Então, é aquilo que, Beth, a vontade da gente é muito soberana.
Se você não tiver a força de vontade, realmente, você tem o conhecimento, mas se você não tiver, não refletir, não tiver a vontade de mudança, você vai continuar no erro. E você continuando no erro, você está simplesmente deixando a oportunidade de evolução. Você vai estar na mesmice, né? Uhum. A tua encarnação não passou de uma passagem pela Terra, mas sem nenhum tipo de aproveitamento, né? Você ganhou todos os ouros que você ganhou, foi aqui, no material, só para isso, né? Porque dentro do espiritual é como diz, né? Você não tem mais nada a pedir, porque você não, o que você fez, você pegou só lá como materialmente, e não trouxe nada como espiritualmente. É só isso. Legal. Marcão, você quer falar de novo? Não, na verdade, assim, é mais até uma pergunta do que um comentário. A gente falou um pouco assim, né, até a Beth falou de você assumir seu erro, mas assim, será que, por exemplo, tem a ver com essa questão do ego, do orgulho, de você, pelo menos, até um depoimento próprio, tá? Aí eu não sei se eu consigo, às vezes, enxergar isso e eu sempre acabo aprendendo pela dor, né? Eu acho que ontem você falou daquela questão da lei da destruição, né? De você... eu me vi muito nessa questão, sabe? De você chegar num determinado ponto, assim, você precisar se desconstruir para se entender, para ver se realmente você encontra um caminho. Uhum. Então, será que sempre é isso, a questão de você aprender pela dor? Por conta do ego, de você não conseguir enxergar, aí você precisa se desconstruir para poder aprender? De uma forma, às vezes, até inconsciente? É algo que o ser humano tem essa tendência, né? De aprender pela dor. Porque muitas vezes alguém chega e fala, nossa, não faz isso que eu já fiz, já deu errado, né? E aí, tudo bem, num primeiro momento eu falo, tá legal, mas aí depois você fala, pô, mas deu errado para ele. Aí você começa, não, porque ele é diferente do que eu, ele acorda às 10 horas da manhã, eu acordo às 8, sabe? Aí você começa a tirar um monte de, não, eu vou em frente. Talvez dá errado também, ou talvez deu certo, né? Tem aquela coisa. Mas se dá errado, você teve um aviso, né? Só que a gente sempre não é pela dor. A gente fala que a gente é diferente. Aí quando a gente fala que é diferente, aí vem o ego, né? Eu sou diferente. Comigo não dá certo, não dá errado. E aí a gente acaba errando ou aprendendo, vamos colocar assim, né? Eu falo que o erro ele é um resultado não esperado, né? Quando você vai fazer alguma coisa, você quer obter um resultado. Se você não chega a esse resultado, não quer dizer que você errou. Quer dizer que você não atingiu o seu objetivo. Então você tira o peso do erro, né? Quando você pensa desta maneira, entendeu? Sim. Você vai tirar o peso, você começa a olhar como um objetivo não alcançado por aquele caminho. Eu fiz esse caminho e não deu certo. Tem a história do Thomas Edison, né? Que ele fez 9.999 caminhos para chegar no e chegar e fazer a lâmpada, né? Criar a lâmpada, dar resultado na lâmpada. Então, se você começar a pensar desta maneira, a gente não como a Beth falou, a gente não desanima, né? Vamos em frente de novo, vamos em frente de novo. É que não é fácil também, né? Pensar assim, a gente, que não fala, é muito fácil falar, né? Agora, fazer já é mais difícil. Porque aprender pelo erro dos outros é muito difícil mesmo. É muito difícil. Acho que é por isso que normalmente a gente aprende com os nossos, né? Com os nossos, exatamente. E aí você sente na pele aquilo que você
deveria ter feito, né? E acaba falando, poxa, agora eu tenho que me desconstruir, Isso, rever meus conceitos, né? E realmente entender onde foi que eu errei, assumir que eu errei, porque, né, é difícil você falar assim, ah, não, eu errei e vou seguir em frente. uhum, Normalmente você não assume que você errou, é, né? Você põe a culpa no outro, com né? certeza. Ah, às vezes não deu certo aqui porque a pessoa ali não me O outro, ajudou, ou fulano não me orientou. Nunca é você, né? É mais fácil Mas eu você estava delegar. falando do erro consciente, né? Porque a gente tem erros que a gente sabe que a gente comete no dia a dia e fala, ah, não, amanhã eu vou ser melhor, não vou fazer isso de novo, ou não. Tem atitudes que a gente toma, eu não sei vocês, eu estou falando de coisas que eu vivo, que você tem atitudes que eu não gostaria de fazer e de repente estou fazendo igual de novo. E esse erro consciente é que a gente fala assim, não, não vou desistir de tentar, amanhã eu vou de novo, hoje eu não consegui, paciência que eu vou fazer. Agora, tem erros que a gente é inconsciente, que eu acho que é esse que você falou. Esses erros inconscientes, quando a vida bate, ela dá um derrubão na gente. Ela não vem suave, vem para derrubar. E aí a gente tem que fazer isso que você falou mesmo. Reformular a cabeça. Falar o que foi, o que foi. Você reformula na dor, quando vem assim na porrada. Você não tem como fazer. Agora, aquele erro do dia a dia, porque a gente comete pequenas coisas que no fim a gente fala, ah, isso não é nada. E porque se afeta outras pessoas. E afeta a si mesmo também, quando você percebe, fiz de novo. E às vezes você fala, ah, não, que nem comi hoje um chocolate inteiro. Ah, já comi mesmo, vou comer outro de noite. É um erro, você redobra o negócio. Vamos supor, vai, uma coisa assim. Agora, tem coisas que a gente nem sabe que faz, que tá que nem a mulher lá que fazia os 500 abortos e achava que estava ajudando o mundo. Então, tem coisas que a gente faz e erra feio e não tem nem a visão. A gente tem que abrir caminho e não consegue assim. Tem que ir um passo de cada vez. Você não consegue pular etapas, né? Você não consegue passar o básico, vai abrir. Esse toma um tombo mesmo, eu acho, né? Eu já passei por isso, já tomei uma rasteira. Aí você tem que refazer o caminho na dor doída. Não sei, é isso que eu entendi que você falou, Marcão. Cris, É pode isso falar. mesmo. Ah, desculpa, Marco. Não, é só concordando. Cris, pode falar. Tira o fone, está sem som. Desculpa, Agora sim, desculpa. Boa noite, imagina. gente. Em cima aí do que todos vocês disseram, né? Eu acho que Travou. Travou aí também? Travou. Cris, travou. É que a internet está bem ruim, pelo menos aqui para mim, em outra região, em Santana, é puxado. Saiu e entrou de novo. Cris, tudo bem. Sem som, agora sim. Agora. Oi. Pode falar. Oi, consegue me ouvir? Consegue? Agora sim. O computador entrou numa atualização aqui. Em cima do que todos vocês disseram muito bem, né? Essa questão do nosso dia a dia, ela conta muito, né, na casa espírita, mais ainda, mas o que me chama um pouco a atenção, ou muito atenção, é a misericórdia da espiritualidade para com o espírito, né? No caso aqui, né, que foi relatado do Belarmino, né? Uhum. A espiritualidade, ela tem um amor, né, um carinho com ele no tratamento, né, na compreensão da falta que ele, né, do erro, seja lá o que se a gente pode denominar, né, das suas faltas, da sua, talvez, imaturidade espiritual, né? Como nós temos as nossas. Então, como a espiritualidade, a espiritualidade superior, é amorosa,
tem compaixão para conosco, né, nesses momentos, porque imagina, nós somos espíritos aí milenares, quantas e quantas encarnações já passamos e quantas vezes já chegamos e não conseguimos, né? Voltamos aí chegamos com a mala vazia, né? Não sei. Quando ontem eu vim voltando para casa dirigindo, eu falei assim, meu Deus do céu, como é que vai chegar a mala, né? Como é que vai chegar essa mala? Como é que eu vou chegar do outro lado? O que eu ainda vou levar desse homem velho, desse espírito velho, né? Desses hábitos, né? E que a gente tem que ir deixando, tem que morrer, deixando isso de lado, né? Deixando isso para trás, né? Então, é o orgulho, né? É a vaidade, é essa necessidade de aparecer do elogio, né? Isso aí é uma coisa realmente, né? Não só nas casas espíritas, mas no ambiente de trabalho, né? É a gente achar que a nossa opinião que é a certa, que tem que prevalecer, não ouvir o próximo. E uma coisa que me chamou muito a atenção nas nossas quedas impensadas é a gente não contar com o nosso espírito protetor, sabe? Porque ele está ali com a gente. Mas, se a gente acionar o nosso espírito protetor, se a gente parar, porque no nosso dia a dia a gente está ali, a gente tem um problema, tem horas que a gente tem que resolver, a gente não para pensar. A gente, às vezes, precisa dar uma solução a um problema que a gente não para refletir, mas se a gente pensa, tenta absorver um determinado problema, uma determinada situação, pede direção aos espíritos amigos, ao nosso anjo guardião, nosso espírito protetor, alguma resposta vai vir, né? Para que a gente tome uma direção, seja qual for, seja em que setor da nossa vida for, sabe? Mas nós somos imediatistas, nós somos ainda muito frágeis. E lidar com diversas situações encarnados é muito complicado. Né? Então, assim, não é um desculpismo, não é, de maneira alguma, mas, assim, eu acho que assim, é um retrato ainda do que a gente vive, né? Como encarnados no planeta Terra, né? Em busca aí, acho que, para mim, né, eu não sei para vocês, essa encarnação é uma encarnação que é um marco, talvez, para muitos de nós aí, né, com a doutrina espírita, né, norteando as nossas vidas, né, dando uma direção diferente. Talvez já tivéssemos tido em outras encarnações contato com ela, mas acho que agora, talvez até de uma maneira mais intensa, não sei, mas acho que a doutrina espírita, ela, para mim, no meu caso, acho que agora é de uma forma muito diferente, mas, assim, acho que o nosso anjo guardião pode nos falar muito, nos direcionar muito, se a gente buscar, né? Mas nem sempre no nosso dia a dia, na maioria das vezes, a gente faz isso. E é muito difícil. A prova encarnada é muito difícil. Quando a gente se liberta do corpo, é totalmente diferente, né? Entendeu? Totalmente diferente. Mas é isso. Legal, obrigado, Cris. Obrigado. Uma boa reflexão. E assim, você vê como que é difícil o encarnado. Como você falou, quando estamos encarnados, a dificuldade que nós temos. O Joel, que ele tinha clarividência, que ele ouvia os espíritos falarem com ele chegou a ouvir e falou, irmão, não faz isso, está errado, não é esse o caminho certo, né? Não é esse caminho que você tem que seguir.
e ele simplesmente não queria nem ouvir, não ouvia, né? Ele se fazia de surdo naquele momento, né? Não queria saber de nada. Então, essa dificuldade que nós temos enquanto estamos encarnados, esse desafio, né? E aí não temos nem a questão do esquecimento, porque o Joel, ele sabia exatamente qual que era a missão dele. Só que ele não conseguia se desligar daquela, daquela loucura, né, que foi criada com ele mesmo, de querer saber o que tinha acontecido numa encarnação anterior, onde estavam as pessoas que viveram com ele, né? Então, a gente se perde, né, muitas vezes, né? A gente se perde, mas estamos aqui para aprender, para a gente não perder o caminho, né? E um dia, todos nós vamos ser espíritos puros, né? Um dia, né? E aquilo que você falou, que alguns de vocês falaram na casa espírita, né? Ao invés de ter essa disputa de ego, um ajudar o outro, a gente está aqui para se ajudar, né? Um ajudar o outro, dar a mão e vamos dar mais um passo, porque aqui não tem, é todo mundo igual, não tem como. Mas não é isso que acontece, né? Infelizmente, né? Na vida, né? Infelizmente não é assim que acontece, né? Então, isso é muito, muito complicado mesmo, muito complicado. As pessoas não veem dessa forma, né? Mais alguém? Não, eu gostei do que a Cris falou, que às vezes a gente tem que seguir a intuição e às vezes ouvir o que às vezes o nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda está querendo nos falar, sabe? Porque eu já tive algumas situações em que você parecia que tinha uns insights, assim, não faça isso, não vá por esse caminho, não entre aqui, nessa rua, sabe? E parece que ele está te dizendo, não faça isso, para te proteger. Então, eu tento, assim, sempre ouvir a minha intuição, porque eu já me livrei de umas 2 coisas aí que eu fui pela minha intuição e deu certo, sabe? De perigo mesmo, sabe? Na rua. Então, assim, eu falo, gente, olha, tem coisas que realmente é um livramento, você tem que ouvir a tua intuição. Eu sou o anjo da guarda te avisando, não vá por aí. Eu acho importante. É só complementando o que a Cris falou, que eu acho importante. Legal. Mas eles, Adriana, ele vem de encontro. Eu já tive uma experiência assim, muito, muito intensa com ele. Uma vez eu passei por uma situação extremamente difícil e que eu não queria. Eu tive um aborrecimento muito, muito forte, muito forte, muito forte. Tão forte que quando eu saí do trabalho, eu chorava tanto que eu tive a impressão que eu fosse infartar, de tanta tristeza, de tanta tristeza. Aquilo me doía o peito de uma forma, mas era uma situação que eu precisava resolver. E a administradora do meu trabalho queria intervir no dia, e eu falei, não, calma, não vamos resolver no calor do problema. E até porque onde eu trabalho é um ambiente espírita também. E eu não podia misturar, me exaltar ali naquele momento, porque eu trabalho com saúde e ali não podia ter uma contenda, uma discussão, não podia. E eu tive que me controlar um dia inteiro de trabalho, muito chateada. Então, quando eu entrei em casa, meu marido perguntou como foi seu dia, eu desabei a chorar. Me senti muito mal, muito mal, muito mal. E aí, no outro dia de manhã, quando eu acordei, eu me lembrei, meu peito doía muito. E aí, eu lembrei que eu precisava resolver aquilo no dia seguinte, sem falta. E trabalhei de manhã, cedo. Dali, quando eu saí de um local de trabalho e liguei para a administradora, mas antes de seguir o caminho, eu fiz uma prece muito, muito fervorosa para os amigos espirituais, para o meu anjo guardião, porque eu queria colocar a situação, mas não queria humilhar ninguém. Não queria que tivesse
uma colocação dos pontos de vista, mas que não fosse as minhas colocações. Eu procurei fazer uma análise ali para não... Falei, será que eu estou com orgulho ferido? Mas não era mesmo. E aí o que aconteceu foi que a espiritualidade me ajudou muito no momento. No momento de eu colocar, sem humilhar a pessoa, falei o que eu tinha que falar, falei o tempo todo, mas sem ferir, entendeu? Sem usar palavras, termos que pudessem ferir, sabe? E aí eu senti realmente a ajuda do meu espírito protetor nesse momento, porque eu queria usar palavras, dizer o que eu precisava dizer, porque nós temos um trabalho, íamos continuar fazendo trabalho como continuamos fazendo até hoje, mas eu não podia criar ali um problema e dizer palavras que iam humilhar uma pessoa, que não era o objetivo não era isso, o objetivo era só colocar as coisas nos devidos lugares, mas eu estava muito ferida, muito chateada, muito, estava me sentindo mal, então eu consegui com a espiritualidade naquele momento, o auxílio e a sustentação para poder conduzir uma conversa. E assim foi assim um momento assim muito significativo para mim, entendeu? Como já em outras situações, mas essa que foi um pouco mais recente, há um ano atrás, me marcou muito, porque é o que a gente pode contar, sabe? Eu só tenho isso para resolver, eu só posso contar com vocês. Vocês sabem o que eu tenho no meu coração, então é isso. E a gente entregar na mão deles e se colocar nos nossos sentimentos, sabe? Isso aí. Para a gente ouvir, tem que estar aberto, tem que querer ouvir, né? A gente pode pedir, mas aquilo que eu falo muitas vezes nas palestras, a gente vai, pede, vira as costas e vai embora, né? Deixa assim, resolve para mim, né? Tá aqui, ó. O negócio teu, resolve para mim. E a gente não para para ouvir, né? A gente joga a responsabilidade para a espiritualidade, né? Então tem que estar aberto para ouvir e fazer. Às vezes o problema não é só ouvir, né? O problema é que às vezes a gente ouve o que a gente não quer ouvir e a gente faz de conta que não ouviu, né? Esse é o problema. Eu não entendi direito, aí quando eu entendeu, já passou, né? Eu não entendi, então eu vou fazer o que eu acho. Você fala entre linhas, pô, tem que falar, me explica direitinho tudo. Teu sotaque me atrapalhou, acabou, né? Não, mas essa coisa da intuição é muito forte, gente, porque só também falando rapidinho antes que acaba, eu estava uma vez saindo do hospital e isso me marcou muito, porque eu tinha que comprar um presente de casamento, aí eu saí do hospital, passei no shopping para comprar o presente. E o shopping estava muito vazio esse dia, porque era uma terça-feira, nunca vou esquecer. E eu estava descendo a escada rolante do shopping, nisso um homem subiu a escada rolante. E aí alguém falou assim para mim, né? Tipo, olha para trás, olha para trás. Quando eu olhei para trás, o homem que estava subindo estava descendo atrás. E eu comecei a andar rápido atrás do meu carro, andar rápido. E aquele homem andando rápido atrás de mim. Eu falei, gente do céu, e agora o que eu vou fazer? Se eu parar no carro, esse homem vai me sequestrar. Eu tinha certeza disso. E eu comecei a andar rápido. Aí eu parei na segurança e falei, moça, pelo amor de Deus, tem uma pessoa me seguindo aqui no shopping, no estacionamento, né? Aí a moça falou, quem é? Nisso o homem passa, assim, ó, do meu lado. E desceu a escada rolante porque ele viu, falando com a guarda, né? Aí ela pegou e falou assim, fica aqui. Aí ela passou um rádio para todos os seguranças, né? Foi todo mundo atrás do cara, o cara sumiu no shopping, né? Mas, gente, se eu não tivesse escutado a voz no meu ouvido, assim, ó, olha para trás, eu tinha sido sequestrada aquele dia. E aí, o guarda falou assim para mim, né? Que ele se esconde de moto, andando no shopping, ele falou assim para mim, eu vou te seguindo no teu carro até o farol. Aí, tudo bem para você? Eu falei tudo, né? Eu desesperada, mas fui. Aí, parou no farol e falou, você consegue sozinha daqui? Eu falei, eu consigo. Aí eu vim correndo para casa, né? Desesperada, mas deu tudo certo, graças a Deus. Mas foi minha intuição, olha para trás. Alguém falava, olha para trás, eu olhei e realmente o cara estava vindo atrás de mim.
Então, assim, sabe, foi o anjo da guarda aquele dia, gente. Porque era uma terça-feira, shopping vazio, tudo vazio. Então, realmente, ele estava procurando alguém para fazer um sequestro relâmpago ali, sabe? Aquele dia, olha, foi um livramento. Uma vez eu fui numa transportadora lá em Vila Guilherme. E a transportadora estava com o portão fechado. E aí eu desci do carro, coloquei o meu carro quase em cima da calçada, né? Um pouquinho, metade do carro em cima da calçada. E eu fui tocar a campainha. Nisso daí, eu vejo uma moto e dois caras passando. Os dois me olham e dão a volta. Quando deram a volta, eu escutei, coloca a mão atrás. Aí eu coloquei a minha mão esquerda atrás das minhas costas. Aí os caras da moto pararam em frente e de lá eles me olhavam. O tempo todo me olhavam. E eu, não tira a mão. Tá bom, não tira. Você está falando, não tira, né? Você que manda nesse momento. Aí eu fiquei com a mão atrás das minhas costas, como se tivesse uma arma, né? Mas assim, no momento, eu vi, coloca a mão atrás nas costas. Eu coloquei a mão e os caras ficaram lá, desceram da moto, ficaram me olhando, não tinha ninguém, só eu, meu carro, transportadora, eu soava frio naquele momento. Os caras me falaram que se ele demorou 2 minutos, para mim foi 45 minutos, 1 hora para mim abrir a porta, né? E aí, eu sei que desceram da moto, um deles tirou a camisa, como dizendo, eu não tenho nada, só que o outro não tirou a camisa, e ficaram lá, me olhando. Aí eu entrei na transportadora, meu carro ficou do lado de fora, falei com o pessoal o que estava acontecendo e tal, vou chamar a polícia aqui perto, a polícia, eles vêm aí. Bom, quando eu estava com a polícia no telefone, aí o pessoal, os rapazes subiram da moto e foram embora. Mas aquele dia eu ouvi mesmo, coloca a mão atrás. Aí coloquei a mão aqui, fiz como se tivesse uma arma, né? E fiquei lá até que eles foram, até que eu entrei, não que eles foram embora depois que eu estava dentro da transportadora. Mas uma das coisas que a gente tem que, eu digo porque o teu estado espiritual, né? Porque você pode ouvir um monte de coisas, você faz tudo errado. Que é aquela coisa, né? A intuição, a gente não dá atenção à nossa intuição. Fala, não, tá tudo errado, deixa eu faço, né? Imagina, não tem nada a ver. E você pega o caminho direito, nunca pegou a esquerda. Mas se você está conectado, você está com, né? Você acredita na mensagem. Você acredita e você faz e tem um resultado positivo, né? Um bom resultado, no caso, né? Você sempre tem o livramento, né? No caso, no meio aí. É o dito livramento, né? Tem um livramento. Bom, acho que faltam uns 10 minutinhos, isso. Se não tiver mais ninguém que queira falar, nós podemos encerrar por hoje, então. Você quer falar? Pode falar, Sérgio. Posso fazer um encerramento com uma leitura aqui. Tá, deixa eu só ver se tem mais alguém para falar antes. Uhum. Não? Ok. Sérgio, com você. Oração. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, e desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimentos, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento,
Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela que cumprir os desígnios, aonde como queiras, hoje, agora e sempre. Nós pedimos aos bons espíritos que nos acompanhem e nos amparem em nossos bons propósitos, colocando em nossos caminhos sempre a oportunidade de melhorar e de melhor servir. Boa noite a todos. Obrigado, Sérgio. Fiquem com Deus. Cris, você está dentro do carro ainda? Oi? Isso, Você tá dentro- Dita. Você está onde? No trânsito? Não, a minha filha veio para uma festa aqui em Tatuapé, só que deu 48 minutos de casa. Aí eu falei, se eu fosse dirigindo para casa, eu ia perder a aula hoje. Falei, vou ficar aqui sentada. Agora já estou olhando, já são 10 horas, ela vai sair meia-noite. Vou ficar aqui até meia-noite. Nossa Senhora. Não, não. Tu vai ligar? Mãe, Então tá bom. mãe. Cuidado que o Tatuapé não é nada bom também, tá? Tô me sentindo segura aqui no lugar que eu tô. Então tá Mas ótimo. nenhum lugar é bom, viu? Não, hoje não. Hoje não, com certeza. A gente tem que ter o nosso pensamento bom para atrair coisas boas para a gente. É isso que a gente precisa ter. E ter a fé, né? E acreditar na nossa intuição. É isso que a gente precisa. É. Tá bom. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Beijo. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Bom fim de semana.